Estamos aqui para mais uma palestra do CONIAGRO, o primeiro Congresso Internacional de Agrotóxico, com Alessandro Long Gomes, diretor da VIG Medicina Ocupacional, farmacêutico, bioquímico de formação e toxicologista. Muito obrigado, Alessandro, por sua presença aqui. Estamos muito felizes de poder contar contigo no nosso evento. Para nós é um grande prazer também participar e conversar um pouco sobre a nossa área de atuação. É verdade, né? Entre os assuntos que nós vamos tratar será a prevenção e saúde do trabalhador rural que fica exposto ao agrotóxico, aos agroquímicos, e também um comparativo entre os agrotóxicos do passado e a evolução deles. Então, eu gostaria de falar como é que a história da nossa empresa e também familiar, como é que a gente se interessou por estudar a toxicologia, né? Estudar essa parte de saúde do trabalhador, né? O meu pai era médico hematologista, professor da UPF, da Faculdade de Medicina, né? E começou a receber vários casos assim, de doenças malignas relacionadas às doenças hematológicas. Então, ele começou a fazer uma correlação com a exposição ocupacional, né? Então, eram agricultores, tinham mais ou menos os mesmos sintomas, né? As mesmas doenças, né? Só perceber que tinha algo em comum ali. Exato, que alguma coisa estava fazendo com que fosse acontecendo, originando essas doenças hematológicas, né? Então ele chegou à conclusão que era o uso, né, de determinados agentes, assim, né, uns agrotóxicos, na década de 70, né? Ele era professor nessa época, começou a se interessar por essa área, né? Então fez um trabalho, até fez uma outra especialidade chamada patologia clínica, que ele usou o trabalho desses casos clínicos que ele teve lá para pautar o trabalho dele, né? Então teve uma coisa para a época bem inovadora assim na cidade, né? Não existia muito medicina do trabalho, a figura do médico do trabalho, e então ele acabou sendo um dos pioneiros aqui da região, né? Na toxicologia e na medicina do trabalho com esse estudo dele, né? Eu comecei a me interessar na década de 90, então comecei a trabalhar com saúde do trabalhador na década de 90, quando, digamos assim, já estava mais tranquilo os agroquímicos, né? Então hoje em dia a gente não observa mais tantas patologias, né? É mais restrito, assim, não se tem acompanhamento de intoxicação, assim, há muitos anos a gente não vem acompanhando, mas naquela década de 70, né? Depois eu vou falar o porquê que acontecia tanto problema de intoxicação, né? E hoje a gente já não vê mais tanta coisa, assim, hoje está bem mais tranquilo. Fala um pouco mais para nós, como é que era na década de 70 o uso, o comparativo, a diferença com relação a hoje, né? Traz para nós a tua experiência aí. Então, por esse estudo, né, que o meu pai realizou, né, ele investigava todos os hábitos do trabalhador, né? Então não existia, em primeiro lugar, muito conhecimento sobre como você deve manejar, armazenar, preparar, até mesmo como aplicar o produto, né? Então o armazenamento era de qualquer forma, de qualquer jeito, né? A preparação era sem nenhum EPI. Então a gente tem fotos do estudo do meu pai que tá o trabalhador lá só de calção, assim, só de short, sem nenhum chinelo, né? Preparando a calda lá para que depois vai ser pulverizado só com a mão, assim, sem... Inclusive eu tive a oportunidade de ver em alguns casos onde esses operadores, eles se negavam a utilizar. Operadores que operavam o trator, que não tinha cabine na época, não queria usar chapéu, não queria usar nada. Foi necessário aplicar punições, né? Punições financeiras, ou senão vai ganhar um gancho do teu dia de trabalho, para poderem começar a se habituar. No início ninguém queria usar. Quando a gente fala em uso de EPIs, né, então a gente tem a legislação que prevê que o empregador ele deve fornecer os EPIs adequados, sim, dar treinamento ao trabalhador e fiscalizar o uso. Por sua vez, o trabalhador deve usar, senão ele pode ser até demitido por justa causa, né? Então, isso é uma coisa que hoje em dia não se aceita. Mas, em
contrapartida naquela época, assim, a coisa era muito amadora ainda, né? Essa coisa dos EPIs. O pessoal achava que era frescura. Isso. Eu até vi reportagens, assim, que o pessoal, os técnicos mesmo, falando sobre a parte da toxicologia, dizendo, temos que achar meios mais adequados para os nossos EPIs, que é muito calor, né? Esses EPIs que vêm, o macacão, o chapéu, são coisas para os Estados Unidos e para a Europa. Aqui não se aplica no Brasil, né? Então, os técnicos da época ainda dando com essa resistência, com essa resistência ao uso, que hoje não se admite mais, né? É que também o calor é algo que passou, né? Agora um residual. Sim, desses produtos da época era muito mais. Uma exposição, por exemplo, do orgânulo colorado na época poderia fazer a diferença entre a pessoa estar viva e morta. Então, entre conhecer ou não os netos. Exatamente. Então o pessoal aplicava, assim, por exemplo, na cultura do tomate, né? Então passava ali com um compressorzinho de ar, aplicando, né? Sem nenhum EPI, né? Então fazia aquela névoa do produto, né? E ele chegava no final da jornada de trabalho todo molhado, né? Esses produtos, eles têm absorção por via respiratória, por via oral e por via dérmica. Então tu imagina a exposição por não usar EPI, né, de um trabalhador naquela época. Então realmente era muito amadora a questão dos EPIs, né? Era muito precário, né? Também não existia o controle médico que hoje em dia a gente tem, né? Que é a questão dos exames periódicos, né? Fazer todo aquele controle periódico da saúde do trabalhador. Também naquela época não se existia. Começou a se constituir as NRs, que é a legislação para isso, em 1978, né? Então foi surgindo, né? As embalagens, assim, tem no trabalho do meu pai que os agricultores reutilizavam elas para, por exemplo, armazenar água gelada na geladeira. Então tu imagina, né? Hoje em dia não se admite, mas naquela época, né, pegavam para beber água, era bonitinha a embalagem, de vidro às vezes, né? Então usavam para beber água, e sem falar no solvente que eles utilizavam, né, nos agrotóxicos, né, naquela época, que eram os hidrocarbonetos aromáticos, que são extremamente cancerígenos, né? Temos o benzeno, o tolueno chileno, os maiores exemplos, né, o benzeno principalmente, que é um dos maiores cancerígenos que a gente conhece na literatura técnico-científica, né? Então usavam como solvente. Esses solventes estavam presentes nos agrotóxicos da época. Eram solventes que se utilizavam, organofosforados, né? Então espalhava muito bem, mas tinha essa contrapartida nociva à saúde, que é as doenças hematológicas dos hidrocarbonetos, né? Então eram bem nocivos à saúde, né? Com o passar do tempo, então, foi se restringindo o uso dos organoclorados, né? A ciência evoluiu, a toxicologia evoluiu e viu-se realmente que... Surgiram novos produtos também. Surgiram novos produtos mais seguros, e não tem por que se usar um produto como um organoclorado que dura de 30 a 100 anos no meio ambiente, nos humanos, assim, né? Então não tem por que usar um produto tão tóxico, tem outras alternativas, né? Claro que a gente precisa usar para ter a produção agrícola, é importantíssimo para... mas talvez, né, no momento que começou a se conhecer mais através desses estudos toxicológicos sobre esses produtos, começou então a diminuir a utilização deles, até que foram proibidos, né? Isso, a primeira restrição foi em 86, né? Começou a surgir essa restrição aos organoclorados em 86, foi proibindo-se o uso dele, depois passou a ser permitido o uso só pelo governo, nas campanhas contra o mosquito da dengue, né? E em 2009 não se pôde mais nem produzir nem armazenar em território nacional os organoclorados, né? Então foi digamos assim, um grande avanço para a toxicologia, né? Em contrapartida, tem muitos estudos que diz que aumentou os casos de malária, porque ele é muito bom para um mosquito, né, para erradicar o Aedes aegypti, né? Muito mal para o mosquito, né? É muito mal, ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem, ele erradica mesmo é nesses casos que talvez deva se fazer o comparativo entre a necessidade e o possível mal,
e o mal em não utilizar, né? Com relação ao mosquito da dengue e o mesmo ou da malária. É uma coisa para os cientistas fazer um estudo de risco-benefício, o risco de usar e o benefício que possa ter. O que vai ocasionar mais mortes? Deixar a malária como está ou usar um agrotóxico potente, né? Então, sabe que nessa época, em 2009, em 2009, quando foi proibido esses materiais, houve, claro, agricultor e as pessoas de modo geral têm dificuldade com as mudanças, né? Então eles gostavam desse produto porque eles tinham uma determinada eficiência. Então houve de certa forma, a população, uma dificuldade em aceitar essa proibição, né? Por que isso? Por que estão proibindo? E não se compreendia muito bem sobre isso que está falando para nós. Mas, da mesma forma, se começou a utilizar novos produtos tão eficientes quanto, ou ainda mais eficientes e com um risco bem menor. Então, em pouco tempo, se percebeu no agricultor que ele viu que aquele produto não era tão indispensável, né? Claro que talvez existam outros casos onde ainda poderia ser necessário, mas assim, se percebeu que o agricultor ele estava receoso quando se cortou lá em 2009 e agora como é que nós vamos controlar a lagarta? No entanto, vieram novos produtos, veio até a tecnologia da soja intacta hoje que utiliza ainda menos inseticidas, né? Então isso tudo é bastante interessante. A evolução da ciência é muito favorável, né? Vai surgindo novos produtos e a gente vai tendo benefícios, né? Então, inclusive para a saúde do trabalhador, que é o meu foco, né? Sabe que o nosso congresso, a ideia dele é exatamente trazer informações corretas e de qualidade para o produtor rural, para a pessoa do campo, porque existe hoje uma discussão, uma polarização muito grande e um ataque aos agrotóxicos, né? E até quando estávamos fazendo alguns materiais, fomos questionados durante o congresso, vocês são a favor ou contra os agrotóxicos, né? E até uma pergunta interessante, mas a resposta ela não é fácil. Não somos a favor do agrotóxico, somos a favor do agronegócio e sabemos da necessidade dos agroquímicos, dos agrotóxicos para a produção agrícola. Mas da mesma forma, gostamos da tua presença aqui, que traz essas informações de que esses produtos são veneno e tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente para o trabalhador rural que tem o contato lá e que vai trabalhar com ele em concentrações altíssimas. Ou nesse caso específico, onde alguém pegava a garrafa, colocava água para gelar na geladeira. Imagina a concentração que ela está tomando, ainda usava a tampa ainda, que talvez do vidro até saísse boa parte. Mas da tampa não saía. Sim. Não, era bem comum, assim, eu vi casos do trabalhador estar com o compressor de ar aspergindo na plantação de tomate e uma criança de 10 anos auxiliando, né? Então imagina como era a consciência sobre o uso, né? E esses produtos eram cumulativos no organismo? Eles acumulavam? Os organoclorados, sim, eles são cumulativos. Você vai se expondo e vai aumentando a dose que você tem no organismo. Porque eles têm muita afinidade por gordura, né? Então, como a gente tem bastante gordura no corpo, ele vai lá se acumular, né? Então, tem estudos relacionados aos organoclorados que eles passam a barreira hematocefálica e vão lá na gordurinha, lá dentro, provocar mal de Alzheimer, por exemplo, né? Então é uma coisa bem delicada de se tratar, né? É bem complexa também. Mas você pode também morrer de malária, né? Então tem todo... Ou mesmo morrer de fome, que é ainda mais rápido. Então, então tem que se usar. Eu tenho um pensamento como profissional da toxicologia, né? Uso racional dos agrotóxicos, né? Usar da maneira mais correta que possa dar o menor impacto para a natureza, para o trabalhador, né? Então, mas não deixar de usar, a gente precisa, né, usá-los. Sem dúvida. Sabe que atualmente a tecnologia está aí para ajudar em todos os setores, né? E dentre os setores são os setores agrícolas. Dentre os setores é o setor agrícola também. Alguns dias conversando com o pessoal, com economista, falando sobre uns drones com capacidade de faz um sobrevoo, mapeia onde tem, por exemplo, insetos e depois vem e faz a aplicação, né? Diminui o contato do operador,
faz a aplicação só nos pontos que precisam, porque a atual forma de aplicação de inseticidas, de agroquímicos nas áreas agrícolas, principalmente nas grandes áreas, como a cultura da soja, é sempre preventiva. Então, existe uma receita e se apareceu em um determinado ponto, eles fazem uma aplicação geral em toda a área, né? Ou em toda aquela área que foi estabelecida. Porém, a tecnologia está favorecendo que num futuro bem próximo utilizemos cada vez menos, né? Cada vez menos. Mas sempre é necessário, com certeza, ter um cuidado na aplicação e o cuidado do operador, que é quem tem os maiores problemas de intoxicação. Pelo que eu vi do trabalho desse trabalho do teu pai, deu para identificar que os casos mais é entre agricultores. Isso, os casos mais graves eram entre agricultores por falta de conhecimento e pela falta de uso dos EPIs, né? Eles não utilizavam, né? E faziam a cauda perto, por exemplo, de fontes de água, rios, riachos, assim, espalhava, né? Então lavava, mexia com a mão sem nenhuma luva, né? Não fumava, se alimentava perto da cauda ali, da preparação, né? Então era totalmente inadequado o manejo, né, e a proteção, né? Então se evoluiu muito nesses 40 anos, assim, nessa questão da segurança do trabalhador, né, e da maneira com que se encara essa realidade dos EPIs para esse tipo de atividade, né? Então você evoluiu muito, né? Então, Alessandro, tu disseste que trouxe para nós algumas estatísticas a respeito das problemas de intoxicações. Por favor, passe para nós essas informações. As últimas estatísticas a gente tem do ano de 2015, né? Então a gente tem os dados do CIT-RS, que é o Centro de Informações Toxicológicas, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem casos de intoxicação por medicamentos. Então a gente tem 6.350 casos, né, no ano de 2015, e por agrotóxicos 600, né? Sendo que desses 600 casos, aproximadamente 144 são tentativas de suicídio, né? Então seria uma coisa que, se não houvesse uma tentativa de suicídio, seria menor ainda a nossa incidência de casos de intoxicação por agrotóxicos. Então está em torno de 450, né? Então a gente tem que olhar esses dados, e há coisas que intoxicam muito mais, né? Comparado ao benefício que é a produção rural, a produção agrícola de alimento, né? Essa questão da fome, que é uma coisa que nos preocupa muito, né? Então, sem dúvida, até o que a gente já comentou, alguns medicamentos têm o mesmo princípio ativo dos agrotóxicos. Então, às vezes, o que faz a diferença para o próprio medicamento entre ser veneno ou remédio é a dose, né? Com certeza, a dose, né, a maneira que você utiliza é muito importante. Então, a mesma coisa vale para os agrotóxicos, né? Utilizar da forma racional, você vai ter poucas intercorrências, né? Não pode fazer como se fazia antigamente, né? Sem critérios, né? Então, é muito importante. Mas, Alessandro, eu gostaria que tu falasse para nós um pouco mais sobre a saúde do trabalhador, né, que eu sei que é a tua área, que atua principalmente agora, e gostaria de ter mais informações. Então a gente sempre trabalha, né, linkado com a segurança do trabalhador. Então houve muita evolução nessa questão do trabalho com esse tipo de agente químico, a gente chama de risco químico, né? Então hoje a gente tem, né, restrição de certos produtos, né, certos agrotóxicos que são muito nocivos para a saúde do trabalhador, né? Então, juntamente com a prescrição do engenheiro agrônomo, do profissional habilitado para indicar o tipo de agrotóxico, né, e a dose também, fica muito mais seguro, né? De forma contemporânea, isso a gente tem mais acesso a informações, né? As fichas de segurança, FISPQ, MSDS, como queira se falar, né? Também são ferramentas para o próprio trabalhador ter acesso, ou para o empregador, para o técnico de segurança, né? Ter acesso, saber o que é, como é que se protege, que tipo de EPI
se utilizar, né, que equipamentos de proteção, né. A gente adotou várias medidas assim de segurança, né. Se faz treinamento, se usa equipamentos de proteção coletiva, se usa EPIs, né, se troca no tempo certo, né, faz com que o trabalhador hoje utilize esses equipamentos, né, e que assim ele fica protegido da exposição, né. A gente pode controlar a exposição desse tipo de agente, né? Complementar a segurança vem as ações na questão da saúde ocupacional, né? Então a gente avalia sempre essa possível exposição aos agrotóxicos, que tipo de agrotóxico se usa, né? Quantas vezes por ano, né, se aplica, né, e se traça, né, um protocolo de exames e de medidas para proteger o trabalhador, né? E se surgir alguma coisa, minimizar essa possível patologia relacionada ao uso, né? Então esse protocolo hoje na medicina chama PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então no PCMSO a gente o médico do trabalho vai designar os exames e os exames complementares que precisam serem feitos para proteger o trabalhador, né? E então, trabalha de forma preventiva, trabalha de forma preventiva. Chegar o problema, identificar o... Isso não, ele vai estudar os tipos de defensivos agrícolas que o trabalhador vai utilizar, ver os possíveis riscos à saúde e solicitar exames de forma preventiva, né? Vai solicitar a avaliação clínica, alguns organofosforados causam perda auditiva, então ele vai solicitar audiometria, um exame para ver a função do pulmão, que chama espirometria, no caso de alguns que dão problema de pulmão, como o paraquat, né? Raio-x de tórax e uma série de exames laboratoriais, né? Colinesterase plasmática, eritrocitária, enzimas hepáticas, provas de função renal, o coagulograma, né, no caso, o controle de roedores, né, que se usa os cumarínicos lá, né, o próprio hemograma, né, pode-se fazer também exames chamados tricolorocompostos, né, então fazendo entre outros muitos exames, né, então se fazendo esse controle periódico, a gente pode ver se o trabalhador está tendo exposição, se essa exposição ela pode ser considerada como a gente tem um padrão que é o IBMP, Índice Biológico Máximo Permitido, né? Então, se passar do IBMP, a gente tem que tomar alguma medida, ou no caso da colinesterase, que é um marcador não de dose, mas sim de exposição, né? A gente tem a maneira de interpretar, né? Alterou a colinesterase, a gente sabe, está tendo uma exposição maior do que se deve. Atualmente, alguns proprietários de áreas rurais já fazem contigo, é bem comum isso, não é tão comum? Como é que está a situação hoje com relação aos produtores rurais e ao acompanhamento, talvez, dos seus operadores? É bem comum, a gente faz periodicamente nos trabalhadores, né, avalia a saúde, né, e está tendo resultados muito bons. Até porque trabalha de forma preventiva. Exato. E não deixa o problema acontecer, porque, de fato, como falamos aqui, é um mal necessário, né? E é veneno e tem que tomar cuidado, né? Pode fazer mal, então, ainda usando todos esses cuidados, ainda é necessário fazer esse acompanhamento médico. Sim, a gente faz o acompanhamento para garantir que essa atividade não desencadeie uma doença do trabalho, né? Então, faz preventivo. E quando se sentir que tem alguma intercorrência, a gente tem que agir no início do problema para os efeitos e as consequências menores possíveis. Então, né? Que talvez devemos aqui fazer como recomendação para os produtores agrícolas da região de Passo Fundo, aqui, que é a região onde tu atende com a tua empresa, sim, é que te procurem e trabalhem de forma preventiva para evitar problemas. Exato. Procurem bons profissionais, né, da área da segurança ou da área da saúde ocupacional e cuidem do seu corpo de trabalho e dos seus trabalhadores, que é muito importante, né? Previne qualidade de vida, né? Não se cria nenhum passivo trabalhista, também é bem importante. Com certeza. Né? Gostaria de falar conosco também sobre, que eu vi que está ali contigo, o projeto de lei
6299, né? A lei do veneno. Esse projeto de lei está dando muita polêmica, né? Então o pessoal acha, o pessoal que é ativista da parte ambiental, acha que vai desregulamentar muito, que vai facilitar muito o ingresso de produtos novos assim que não são testados, enfim, né? Mas eu acho que tem que evoluir a legislação, né? A legislação tem que evoluir, tem que ser uma coisa moderna e contemporânea. A gente tem que ter novos produtos que sejam bem testados, né? E que possam ser um avanço, assim, para o trabalhador. Vamos retirando os mais nocivos ao trabalhador e ao meio ambiente, né? E vamos colocando novos produtos, assim, para... Que é algo que já foi feito nos últimos anos. Sim. Como disseste, alguns foram proibidos, porque se descobriu que traziam problemas, e foram surgindo novos. E existem produtos mais modernos a serem introduzidos, né? Então, realmente, há necessidade de se olhar com atenção isto, e fazer e ter essa discussão correta. É uma discussão que deve ser tomada. Liberar ou não liberar? É importante novos produtos ou não é importante novos produtos? Vai facilitar a produção agrícola ou vai parecer mais veneno, como diz aí, mais veneno no prato? Exato. A gente, como profissional, a gente fica pensando em todos os lados, né? Então, o que a gente imagina, né? Tem que contrapor, né? A questão da intoxicação, né? A questão da fome e a questão da erradicação, por exemplo, de doenças como a malária, né? Então, tá tudo relacionado, né? Tem que fazer uma coisa, digamos, usar o bom senso, né? Não radicalizar para nenhum lado, mas uma coisa de bom senso, assim, e se utilizar muito de estudos científicos sérios, sem nenhum viés, assim, ou aquele estudo patrocinado por uma organização que tem um ativismo muito radical, ou pela indústria dos agrotóxicos, né? Então, fazer um estudo sério de gente imparcial para balizar essas decisões, né? Então, acho que o caminho é por aí, né? E muito importante também, nesse caso, é se considerar pesquisas que já foram feitas fora, porque muitos produtos eles já vêm, que foram utilizados em países onde tem uma legislação diferente da nossa. Sim. Um dos pontos importantes que discutimos em uma outra palestra é que o Brasil proíbe alguns produtos, no entanto, o Brasil importa trigo de países que esses produtos não são proibidos. Então, mesmo nós tendo uma legislação tão dura, nós acabamos consumindo os mesmos produtos que talvez não liberemos aqui. Então, tudo isso deve se considerar. Se não seria melhor que produzíssemos aqui, que tivéssemos o controle, que fosse de acordo com a nossa legislação? Exato. Porque acabamos trazendo produtos, o trigo já vem com produto que é proibido no Brasil. Exatamente, tem que chegar no meio termo, assim, uma coisa de bom senso, né? E sem nenhum viés, assim, sem nenhum viés, nem puxar para um lado, nem para o outro, a coisa correta. Alessandro, ficamos muito felizes com as informações que trouxe para nós, vão ser de grande importância no nosso congresso, né? E muito obrigado pela tua vinda, né? Ficamos muito felizes mesmo. Muito obrigado. Agradeço em nome da nossa empresa e meu, né, pela oportunidade, né? Foi, acho que muito produtivo para mim também, né, participar do congresso. Espero que se aproveitem, né, essa nossa experiência com a saúde do trabalhador. Muito obrigado.